Então, vamos lá. Vamos ver se a gente entende o que é que está sendo colocado aqui. Veja que nós vimos recentemente como é que a gente pega essa equação diferencial aqui e chega na solução geral. Mas nesse momento aqui não tinha isso ainda. Então nesse momento aqui ele avisava você assim, olha, e essa função y aqui, ela é a solução dessa equação diferencial. Isso quer dizer que se eu trocar o y por essa expressão aqui, embora C1 e C2 sejam parâmetros aqui, sejam desconhecidos, ele vai fazer com que essa soma aqui dê zero, né? Derivada segunda menos 3 vezes derivada primeira menos 4 vezes a função, isso dá zero. E agora ele está interessado em encontrar um membro da família, porque veja, quando você varia esse C1 e esse C2, para cada número que você mudar para C1 e C2, ele continua sendo solução da equação diferencial, mas se você olhar no gráfico dele, você vai ver que os gráficos são diferentes, eles vão mudando de posição. E aí eu estou interessado em um membro dessa família com uma característica específica. Eu quero, por exemplo, que o y de 0 seja 1, ou seja, eu estou procurando aqui uma solução que passe pelo ponto 0,1 e y' de 0 dá 2. O y' de 0 ele me dá informação sobre a inclinação da reta tangente. Aqui eu tenho que a inclinação da reta tangente aqui é 2. Então a curva ela deve passar por aqui assim, com uma inclinação de 2. Passa pelo ponto 0,1 com uma inclinação 2. Aí você tem que descobrir quais são as constantes C1 e C2 que vão fazer com que isso aí aconteça. Então, você tem a sua solução lá, o seu y de x, ele vale C1 vezes E elevado a 4x mais C2 vezes E elevado a menos x. Então, como você tem que o y de 0 ele vale 1, y de 0 é você trocar lá o x por 0. Se você trocar aqui o x por 0, vai ficar assim, C1 vezes E elevado a 4 vezes 0, mais C2 vezes E elevado a menos 0. E isso aqui, o y de 0 vale 1. Então, no lugar desse y de 0 aqui, eu vou colocar assim, 1 igual, esse E elevado a 0 aqui dá 1, e esse E elevado a 0 aqui também dá 1. Então, vai ficar assim, C1 mais C2. Pronto, eu tenho uma relação entre o C1 e o C2. Mas eu quero achar um valor fixo para o C1 e C2. Eles não podem ficar livres. Eles têm que ser fixados. E para eu fixar eles, eu preciso de mais uma informação. Então, só dizer que passa pelo ponto 0,1, eu ainda tenho um monte ainda de funções que o gráfico dela passa pelo ponto 0,1. Agora, que a inclinação é 2 já não deve ser assim tanta, né? Então, o que você vai fazer? Você tem aqui a sua y de x, você já tem aqui sua y de x, ele deu essa função aqui, ele falou assim que isso aqui era a solução. E aí você vai descobrir, você não quer uma y' de 0? Então, acha quem é o y' de x. Aí você vai derivar. Y' de x, quando você derivar isso aqui, vai ficar E elevado a 4x vezes 4. Então, vai ficar assim, 4 vezes C1 vezes E elevado a 4x. Essa aqui, quando você derivar, a derivada do E elevado a menos x dá menos 1, que é a derivada do expoente, vezes E elevado a menos x. Então aqui vai ficar assim, menos C2, né? Porque é C2 vezes menos 1. Menos 1 é a derivada do menos x. Aí vai ficar menos C2 vezes E elevado a menos x. Essa aqui é a expressão da derivada primeira. Mas eu quero, a informação que eu tenho é que a derivada primeira no zero dá 2. Então eu venho cá e coloco a derivada primeira no zero, vai ser 4C1 vezes E elevado a 4 vezes 0, menos C2 vezes E elevado a menos 0. E ele falou aqui que a derivada no zero dá 2. Então, no lugar aqui do y' de 0, eu vou colocar 2. Esse E elevado a 0 aqui dá 1, esse E elevado a 0 aqui dá 1. Então eu fico tendo com 4C1 menos C2. E aqui eu tenho aqui agora nesse momento duas informações envolvendo C1 e C2. Com isso eu tenho um sistema. Eu tenho aqui agora um sistema para resolver. C1 mais C2 tem que dar 1. Olha,
C1 mais C2 tem que dar 1. E 4C1 menos C2 tem que dar 2. Então vem o cá e anota. 4C1 menos C2 tem que ser igual a 2. Temos esse sistema para resolver. O jeito de resolver o sistema é com você. Você pode usar qualquer método que você achar melhor. Aqui, por exemplo, eu acho que é interessante se você adicionar, né? Se você adicionar de cima para de baixo, ela já está pronta para você poder resolver. Quando você adicionar aqui, ó, esse C2 com C2 cancela. Aí C1 com 4C1 vai ficar 5 vezes C1 igual a 2 com mais 1, que dá 3. Então daqui eu vou tirar quanto que dá o C1. C1 vai dar 3 quintos. Bom, C1 é 3 quintos. Aí você agora encontra o C2. Você sabe que o C1 mais o C2, ele dá 1. Mas o C1, ele é igual a 3 quintos. Então vai ficar assim, 3 quintos mais o C2 igual a 1. Subtrai 3 quintos nos dois membros, vai ficar C2 igual a 1 menos 3 quintos. 5 menos 3 dá 2. Então, conclusão, vai ficar assim, ó, C2 igual a 5 menos 3 dá 2 quintos. Aí você achou agora o C1 e o C2. Então pronto, agora você volta na sua solução, que aqui tinha um C1 e um C2. Você agora tem esses valores fixados. Então o membro da família que você está procurando é C1, é aqui, ó, 3 quintos de E elevado a 4x, mais o C2, que é esse 2 quintos de E elevado a menos x. Esse aqui é o membro da família de soluções que satisfazem essas duas condições aqui ao mesmo tempo. Ok? Os demais são do mesmo jeito.